Olá, bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um devocional, mais um dia que estamos começando na presença de Deus. Não existe forma melhor de começar o dia, buscando ao Senhor, buscando a Deus e aprender mais da Tua Palavra, daquilo que Ele tem para nós. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Marta, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vamos iniciar mais um dia. Dia esse que o Senhor preparou, dia esse que o Senhor está nos entregando para viver. E vamos vivê-lo de forma plena, né? O ontem passou, o amanhã ainda não chegou, e o que temos é o dia de hoje para ser vivido. Amém? Vamos começar o nosso devocional de hoje, uma palavra abençoada para nos fortalecer, nos renovar. Deus nos ama, Deus ama ouvir a nossa voz, Deus ama estar conosco. Está me ouvindo bem, Marta? Seja bem-vinda, Thalitinha, seja bem-vinda, Deus abençoe, bom dia. Vamos começar o nosso devocional. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa? O som está saindo direitinho? Vamos chegando. Obrigado, Marta. Obrigado, querida. Amém. Vamos então iniciar o nosso devocional. Existe uma coisa que eu estava pensando esses dias e que pode ser uma coisa perigosa para a gente. É o tempo que estamos vivendo com Deus. E parece estranho falar assim, né? Que é perigoso o tempo que estamos vivendo com Deus, o tempo que somos cristãos, o tempo que já frequentamos a igreja, o tempo que estamos nos caminhos do Senhor. Se a gente não prestar atenção nesse tempo, se a gente não prestar atenção nessa questão de já estar há muito tempo vivendo na presença de Deus, nós podemos esfriar, nós podemos perder aquela chama que a gente tinha no início da nossa conversão, aquela chama que a gente tinha na nosso primeiro contato com Deus. O tempo, ele é bom. Bom dia, Cláudia, bom dia, Carol, seja bem-vinda, queridas. Deus abençoe, bom ter vocês aqui. O tempo com a caminhada com Deus, se ela não for bem observada, bom dia, William, seja bem-vindo, querido. A gente corre o sério risco de esfriar na caminhada com Deus. O tempo, ele pode se tornar prejudicial. O tempo com Deus, se ele não for um tempo onde a gente tenha uma atenção, onde a gente tenha um renovo, ele pode ser prejudicial. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você está muito tempo nos caminhos de Deus, você entra num estágio de relacionamento com Deus que pode ser o costume, o tá bom assim, o comodismo. Eu sou salvo, eu sei disso,
eu sigo os caminhos do Senhor, eu leio a palavra de Deus, eu participo de um devocional como esse, eu vivo na presença de Deus, eu vou à igreja, os meus relacionamentos são saudáveis, e a gente vai entrando num comodismo, e a gente começa, mesmo na presença de Deus, se esfriar. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre de volta ao primeiro amor. De volta ao primeiro amor. De volta àquele sentimento, de volta àquela alegria, de volta àquele buscar que a gente teve no início da nossa conversão. Aquele momento que a gente realmente teve uma experiência com Cristo. Porque, entenda uma coisa, queridos, conhecer a Cristo, saber da sua palavra, frequentar os cultos, estar numa igreja, tentar viver de forma correta, isso não é conversão. A conversão a Deus, ela só acontece através de uma experiência entre você e Jesus Cristo. Enquanto você não passar por uma experiência de vida entre você e Jesus Cristo, sinto lhe informar, você ainda não se converteu. A conversão a Deus, ela acontece na experiência que gera o novo nascimento em Jesus Cristo. Você só se torna uma nova criatura, você só se torna um novo homem, uma nova mulher, onde tudo na sua vida muda completamente quando você tem uma experiência verdadeira, genuína com Jesus Cristo. Enquanto isso não acontece, você é apenas um seguidor, você é apenas uma pessoa que gosta de estar na presença de Deus. Bom dia, Gá, seja bem-vinda, Gabi, seja bem-vinda, Deus abençoe. A conversão, por isso o nome conversão, você está indo para um caminho onde você tem uma forma de pensar, onde você tem as suas atitudes, onde você tem a sua forma de viver. De repente, você teve uma experiência com Jesus Cristo e essa experiência mudou a sua rota, mudou o seu caminho, fez você convergir numa outra direção, onde você nasceu de novo por causa de uma experiência que você teve com Jesus Cristo. Essa experiência ela pode vir através de um sofrimento, essa experiência ela pode vir através de perdas, essa experiência ela pode vir através de vitórias, conquistas, mas enquanto você não tiver uma experiência genuína com Jesus Cristo, você ainda não se converteu. Você é apenas uma pessoa boa, uma pessoa legal, uma pessoa que gosta do Evangelho, uma pessoa que lê a palavra, uma pessoa que frequenta os cultos, uma pessoa que está na igreja, de repente um dizimista, um ofertante, não importa. Mas você ainda não se tornou uma nova criatura. O novo nascimento, ele se faz necessário para que você possa realmente viver em novidade de vida. Isso é conversão. Jó, se a gente ler o livro de Jó, Jó passou por um grande sofrimento. E nesse sofrimento, ele se converteu. Todos que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Dani, querida, seja bem-vinda. Irla, Deus abençoe vocês.
conversão, ela só acontece quando você vive uma experiência profunda com Jesus Cristo. E Jó, como eu estava falando, ele entendeu muito bem isso. A conversão de Jó, ela se deu através de um sofrimento. Vocês conhecem a história de Jó? Ele perdeu tudo que ele tinha. Estava vivendo numa angústia, num sofrimento profundo. Mas ali, ele teve uma experiência profunda com Deus. E ali houve a sua conversão. A verdadeira conversão em Deus, ela gera um novo nascimento. E Jó chegou ao ponto de dizer: antes eu só ouvia falar, eu só te conhecia por aquilo que eu ouvia, pelas informações que eu obtinha. Mas hoje, ou seja, depois de um grande sofrimento, depois de uma grande experiência que eu tive com Deus, agora sim, os meus olhos te veem. Então, queridos, estar numa igreja, frequentar uma igreja, ser uma pessoa boa, ser até um dizimista, um ofertante, ser uma pessoa que pratica o bem, ser uma pessoa legal, honesta, isso não significa que você se converteu. Se você ainda não teve uma experiência profunda com Deus e não é uma nova criatura em Cristo, isso precisa acontecer. E como eu falei, o devocional de hoje que a gente está começando, eu quero falar sobre quando você teve esse momento, essa experiência com Jesus Cristo, você viveu um amor profundo, um amor que te contagiou. Porque quando você tem uma experiência com Jesus Cristo profunda, onde há o processo de conversão, o amor de Deus, ele te invade de tal forma que esse amor gera em você um novo nascimento. E é sobre isso que eu quero falar no devocional de hoje. De volta ao primeiro amor. Porque o tempo que a gente tem com Cristo, o tempo que a gente já tem de conversão, o tempo que a gente tem na caminhada cristã, se ela não for regada, se ela não for cuidada, ela pode se esfriar. E a gente entra no que a gente chama de comodismo cristão. Ou seja, tá tudo bem. Eu me acostumei com o Evangelho. Eu me acostumei com essa vida em Cristo. Eu me acostumei com a igreja. Eu me acostumei com os momentos que Jesus Cristo me proporcionou através da caminhada com Ele. Mas, querido, uma vida cristã, ela tem que ser uma vida ardente. Ela tem que ser uma vida intensa, de amor profundo a Deus. E por isso precisamos, às vezes, voltar ao primeiro amor, para que essa chama ardente que aconteceu quando tivemos a experiência com Jesus Cristo, quando de fato convertemos, essa chama ela precisa voltar, porque essa chama é o combustível que nos faz viver experiências e continuar vivendo grandes coisas de Deus para a nossa vida. Porque as coisas de Deus estão acontecendo, porque Deus nos ama, Deus tem maravilhas e coisas para nos entregar, e pelo esfriamento espiritual, a gente acaba não percebendo as maravilhas que Deus está fazendo na nossa vida. Por isso precisamos voltar ao primeiro amor. Eu quero começar esse devocional com vocês lendo o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, só a parte A desse versículo, que é um versículo até muito conhecido de todos nós, que diz o seguinte: em Apocalipse, capítulo 2, são as cartas
às igrejas, às 7 igrejas. E numa das cartas, Deus diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Tenho contra ti, ou seja, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa correta, você é uma pessoa honesta, você age de forma correta diante de Deus. Você de repente frequenta os cultos, você de repente ajuda as pessoas, enfim, você é uma pessoa legal. Mas Deus diz: tenho, porém, contra ti uma coisa: abandonastes o teu primeiro amor. Ou seja, essa chama que jamais deve ser apagada, essa intensidade do amor a Deus, que é o primeiro amor, não pode ser abandonado. E agora ele diz, daqui para frente, como é possível reavivar esse primeiro amor, como é possível voltar a essa chama em nós. Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Olha que maravilhoso isso. Tudo bem, você se esfriou. Tudo bem, você se acostumou com essa vida cristã. Tudo bem, você está levando. Mas lembra-te de onde caíste. Lembra o que aconteceu que te fez começar a viver uma vida normal, um cristianismo normal. Arrependa-te, volta à prática das primeiras obras. Esse texto que lemos, Deus nos dá estratégias para voltarmos a ser pessoas apaixonadas por Ele. Sabe, queridos, devemos ser apaixonados por Deus. Devemos amar os evangelhos. Devemos amar a palavra de Deus. Devemos amar a ação de Deus nas nossas vidas. Devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas. E Ele dá 3 dicas importantes que, se colocar em prática, isso pode nos levar a voltar a desfrutar o melhor de Deus. Voltar a desfrutar de forma mais intensa esse relacionamento com Deus. Ou seja, voltar ao primeiro amor. E a primeira coisa que aprendemos com esse texto é que devemos trazer à memória as nossas profundas experiências que tivemos com Deus. Devemos trazer à memória as nossas profundas experiências que tivemos com Deus. Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Você estava vivendo intensamente com Deus, a chama estava acesa, ardente, o seu amor por Deus, mas de repente teve um ponto onde você esfriou, onde você caiu. E ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. O primeiro passo, então, é a gente recordar, lembrar do tempo anterior, onde perdemos esse primeiro amor. E não há maneira melhor de retornar a esse ponto, lembrando dos primeiros momentos da nossa fé, onde a gente, de forma intensa, buscava a Deus todos os dias, tinha sede pela sua palavra, tinha sede para o conhecer mais e mais. Devemos lembrar das nossas profundas experiências com Deus. Devemos lembrar de onde Deus nos tirou e onde Ele nos colocou. Sabe, o profeta Jeremias, ele declarou no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21,
Quero trazer à memória. Quero trazer para minha memória. Eu quero lembrar. Eu quero recordar. Eu quero trazer de volta aquilo que pode me dar esperança. Sabe, queridos, quando nós nos esfriamos, quando perdemos aquela chama que teve no início da nossa conversão, no início da nossa experiência com Deus, quando perdemos isso, a nossa esperança também é perdida, é esfriada. Quando perdemos isso, nós temos aqueles picos de esperança, ou seja, de repente a gente lê um versículo, lê alguma coisa, a esperança volta. Mas a esperança, ela tem que ser uma continuidade diária na nossa vida. Todos os dias devemos acordar esperançosos em Deus, de que esse dia será um dia extremamente abençoado, porque em nós existe aquela chama ardendo do primeiro amor por Deus. Amém, queridos? Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos resgatar tudo aquilo que Deus já fez em nós, quando éramos apaixonados por Jesus Cristo. Quando amamos a Deus profundamente, maravilhas e coisas extraordinárias acontecem na nossa vida, porque o nosso amor por Deus move o seu agir sobre nós. O nosso amor por Deus renova a nossa identidade em Jesus Cristo de filho, de herdeiros. O nosso amor por Deus renova em nós a esperança de que Deus está agindo ao nosso favor. Quando voltamos ao primeiro amor, a nossa fé se torna inabalável, a nossa esperança se torna inabalável, porque aquela chama que tivemos no início da nossa conversão, ela voltou a arder dentro de nós. Então, queridos, traga à memória tudo aquilo que Deus já fez de forma profunda na sua vida. Ontem à noite, por isso que surgiu essa mensagem que eu preparei para o devocional de hoje. Ontem à noite, eu lembrei da minha conversão. Eu lembrei quando eu me converti. Eu lembrei da experiência profunda que eu tive com Deus. E eu comecei a orar ontem à noite e falei: Deus, faz de novo. Faz de novo. Eu comecei a orar a Deus e o Espírito Santo me tomou de uma forma tão profunda e eu fui renovado em Deus. E aí surgiu essa mensagem. Perdão, queridos, pela minha emoção, mas quando eu lembro da minha conversão, de quando eu comecei a seguir Jesus Cristo, um amor profundo invadiu meu ser ontem. E eu falei: obrigado, Senhor. O Senhor é Deus. O Senhor não se esqueceu de mim. O Senhor continua operando maravilhas no meio da minha vida, da minha existência. E eu fui renovado pelo Espírito Santo. E comecei a louvar a Deus e dizer: obrigado, Senhor. Porque essa chama voltou a arder em mim. O amor que eu sinto por Deus começou a voltar.
E eu comecei a louvar a Deus, comecei a falar o quanto Ele era bom para mim. E eu fui renovado. E eu falei, eu preciso falar isso amanhã. Precisamos voltar ao primeiro amor. Porque é só assim conseguiremos vencer os desafios da vida. Porque essa chama ardente no nosso ser nos renova a esperança. E dessa forma, conseguimos caminhar a carreira que nos foi proposta por Deus até o fim. Traga à memória tudo aquilo que o Senhor já fez por você. Traga à memória de onde Deus te tirou. Traga à memória o processo que te levou até aqui. E seja renovado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. A segunda coisa que devemos aprender e que Deus deixou bem claro nesse versículo é arrependa-se. Arrependa-se para mudar de vida. Arrependa-se. Ele diz, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Sabe, queridos, infelizmente as pessoas confundem arrependimento com emoção, com choro, confundem arrependimento com palavras de não vou mais fazer isso. Arrependimento, ele vai além disso. Ele pode ser sim carregado com choro, pode ser sim carregado com palavras, não farei mais isso. Mas arrependimento é uma postura, arrependimento é uma atitude, arrependimento é uma mudança de mente. Arrependimento é você lembrar do que você fez e mudar a sua atitude, mudar a sua forma de viver, não repetir os mesmos erros, entender de forma mental, de forma racional, aquilo que você fez e voltar ao primeiro amor. Não basta ter saudades de como as coisas eram anteriormente, desse amor que você tinha por Deus. É preciso que a gente sinta a dor de termos perdido o nosso primeiro amor. E ontem aconteceu isso comigo. Eu senti tristeza de não estar com essa chama acesa em mim pelo amor a Deus. Sabe, precisamos lamentar, clamar o perdão de Deus sobre nossas vidas. Devemos ter uma posição de arrependimento e falar, Senhor, perdoa. Perdoa pelo meu esfriamento, perdoa pela minha falta de dedicação a Ti. Perdoa-me, Senhor, pela falta de comprometimento com a Tua palavra, com aquilo que o Senhor me deu. Perdoa-me, Senhor, por de vez em quando não lembrar do que o Senhor fez na cruz por mim. Perdoa-me por não me lembrar dos grandes feitos e maravilhas e livramentos que o Senhor fez na minha vida até aqui. Perdoa-me por não lembrar de quem é o Senhor na minha vida. Precisamos ter arrependimento, lamento e ser renovado pelo Espírito Santo. O arrependimento se faz necessário para que possamos voltar ao primeiro amor. O arrependimento se faz necessário. Olhe para de onde você veio. Olhe como você está vivendo hoje. Olhe a sua conduta em relação a Deus.
E se tiver alguma coisa errada aí, se tiver alguma coisa que desagrada a Deus, se tiver algum vício, alguma conduta fora do centro da vontade de Deus, arrependa-se. Deus é rico em misericórdia. Não há nada que nos separe do amor de Cristo. Então arrependa-se e dê a oportunidade dessa chama do primeiro amor reacender em você e que você possa experimentar novidade de vida novamente e continuar a sua jornada para completar a carreira que Deus te propôs lá atrás e seja renovado pelo Espírito Santo. Arrependa-se. Infelizmente, ouvimos pouco sobre arrependimento, mas precisamos. Como tem aquele velha frase, né? Precisamos cair na real e entender que temos um Deus misericordioso que nos ama, que deseja manter um relacionamento íntimo conosco todos os dias, que deseja operar maravilhas, que deseja realizar o seu plano mais e mais na nossa vida. E para isso devemos voltar ao primeiro amor. Então a segunda coisa, arrependa-se. Eu gosto muito desse capítulo do livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 8 ao 10. Eu gosto muito desse versículo porque ele é muito profundo. Muito profundo. Diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, e humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então sinta arrependimento, sinta dor, chore, lamente, se humilhe diante de Deus, e Ele te exaltará. Isso é arrependimento. Isso tudo tem que mudar a sua mente, mudar a sua conduta e te renovar para que você possa levantar de onde caíste e continuar essa jornada cheio do Espírito Santo para viver em novidade de vida todos os dias. Se a primeira coisa é trazer à memória tudo aquilo que Deus fez por você, a segunda coisa é arrepender. Arrepender de forma plena, completa, para que você possa voltar a ter essa chama ardente dentro de você e ser um homem ou uma mulher apaixonado por Jesus Cristo, capaz de dar a sua vida e se entregar completamente a Ele. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. E a terceira e última coisa que podemos extrair dessa lição é que devemos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando para voltar ao primeiro amor. Devemos aproveitar a oportunidade que Deus está nos entregando para voltar ao primeiro amor. Ele diz: arrependa-te e volta. Ele diz: estou aqui, eu te renovo, eu te sustento, eu te levanto. Vamos juntos recomeçar uma nova história. Vamos juntos viver o que eu tenho de novo para você. E foi o que eu disse ontem no meu momento de oração. Falei para Deus: faça de novo. Faz de novo, Senhor.
faz de novo. Uma das grandes mentiras que Satanás nos conta e que tenta colocar dentro de nós é nos fazer pensar que não há mais chance para nós. Tá bom assim mesmo. Eu me acostumei, a minha vida tá assim. Eu vou à igreja, eu faço tudo que tem que fazer. Eu sou um cristão. Mas na verdade estamos mortos espiritualmente. A chama do primeiro amor se apagou. Estamos vivendo na comodidade cristã. Tá bem assim. Eu sou salvo. Deus me resgatou. Eu creio em Jesus Cristo. E perdemos uma grande chance de voltar ao primeiro amor. Sabe, ele quer nos fazer acreditar que depois de termos errado, Satanás coloca isso na nossa mente, depois de termos errado, depois de termos caído, depois de termos perdido o primeiro amor, Satanás deseja achar que não temos mais chances, não temos mais como voltar. Mas a palavra de Deus para nós é simples. Ele diz: volte, volte. Uma coisa eu tenho contra ti: abandonastes o primeiro amor. Lembre-se de onde caíste e volte. Consegue imaginar a mão de Deus estendida para você nesta hora e dizendo para você: volte, volte. Eu te amo tanto, diz o Senhor. Eu te amo tanto, 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 que eu estou dizendo para você, meu filho e minha filha, volte. Volte ao primeiro amor. Volte a ter uma experiência mais intensa comigo como você tinha antes. Volte a se entregar mais profundamente como você se entregava antes. Volte a ter experiências maravilhosas que tínhamos juntos, diz o Senhor. Volte. Volte a viver tudo aquilo que vivíamos juntos. Deus, ele está te dando uma nova oportunidade e dizendo para você: volte, volte. Volte a ser quem você era antes. Deus anseia por este retorno. Volte a se entregar como você se entregava antes. Volte a amar profundamente a palavra de Deus como você amava antes. Volte a se entregar, volte a servir a Deus como você servia antes. Deus te diz nesta manhã, neste novo dia que está começando: volte, volte. Então, queridos, avalie a sua vida. Você já foi apaixonado por Deus? Você já amou Deus profundamente? Comece a avaliar então a sua vida hoje e volte. Faça essa pergunta para você hoje. Faça essa pergunta. Você ama Deus na mesma intensidade que você o amava no dia da sua conversão? Você está se entregando hoje do mesmo jeito que você se entregava anteriormente quando Deus operava na sua vida? Sabe, às vezes deixamos de experimentar tantas coisas que Deus tem para nos dar, porque aquela chama do primeiro amor foi apagada. Foi apagada. Então volte. Volte. Abra o seu coração e faça uma avaliação sincera. Foi o que eu fiz ontem, queridos, e foi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. E a partir de agora, esteja atento ao que Deus fará na sua vida. Volte. Quer voltar ao primeiro amor?
Traz à memória suas profundas experiências que você teve com Deus. Arrependa-se para mudar de vida, mudar a sua conduta. Lembra de onde você caiu. E aproveita a oportunidade que Deus está te dando, dizendo nesta manhã para você, para mim e para você: volte. Eu estou aqui. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Volte a ter essa experiência de mesa, de comunhão com Deus, de forma íntima, porque Deus te diz nesta manhã: volte, volte. Eu quero finalizar esse devocional de hoje lendo com vocês 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Eu vou repetir. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, queridos? Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar a ter experiências maravilhosas com Deus. Que esta palavra de hoje, queridos, possa ser um renovo, como está sendo para mim. Que possa ser um renovo na sua vida com Deus. Que você possa experimentar novamente essa chama, esse amor, essa paixão, essa entrega, essa dedicação a Deus, que é isso que o Senhor espera de mim e de você nesta manhã. Volte, volte ao primeiro amor. Amém? Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para vocês nesse devocional, que essa palavra possa produzir frutos na sua vida e que essa palavra possa transformar e fazer essa chama reacender e você experimentar de novo experiências maravilhosas com Cristo. Que não existe lugar melhor do que estarmos, que é o centro da vontade de Deus. E vivermos a sua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Vida com Deus é uma vida de altar, de dedicação, de amor, de intensidade, de serviço. Viver assim é a melhor coisa que existe. E para isso, precisamos voltar ao primeiro amor. Porque o tempo é perigoso. O tempo de jornada às vezes nos faz esfriar. E precisamos de vez em quando parar e ser renovados pelo Espírito Santo, para que a chama volte a acender e que possa arder durante a nossa vida por Deus e em Deus. Amém? Vamos orar, queridos, para a gente finalizar esse devocional, para que a gente possa ter um dia abençoado, cheio da graça, do amor, do favor de Deus e principalmente das suas misericórdias, que, como diz a palavra, se renovam a cada manhã. A cada manhã. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado por este novo dia que o Senhor está nos entregando. O Senhor é bom. O Senhor é bom, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado, Senhor, por esta palavra de hoje que é um alerta.
um alerta para olharmos para nós mesmos e ver se ainda existe dentro de nós uma chama ardente pelo Senhor, uma chama ardente, desejosa de estar vivendo intensamente na tua presença. Essa chama que é a chama do primeiro amor, que é a chama que foi acesa quando tivemos uma experiência contigo e começamos a desfrutar das maravilhas que é de estar diante de ti. Essa mensagem de hoje, essa palavra nos dá um alerta de que devemos realmente lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, das maravilhas que o Senhor fez, lembrarmos de onde o Senhor nos tirou e de onde estamos hoje. Porque o tempo às vezes apaga isso, o tempo às vezes nos faz esquecer de algumas coisas, mas hoje o Senhor, com muito amor e misericórdia, nos renovou na tua presença, nos fazendo lembrar de tudo que o Senhor fez por nós. Que possamos hoje, Pai, nos arrependermos profundamente de vez em quando não lembrar do que o Senhor fez por nós, de não nos dedicarmos como deveríamos à tua obra, à tua casa, à tua palavra, e ser uma resposta viva à altura daquilo que o Senhor espera de nós. Por isso, Pai, te pedimos perdão e nos renova na tua presença, para que possamos juntos continuar a jornada que nos foi proposta pelo Senhor. Que possamos verdadeiramente continuar a te buscar, ter sede da tua presença, e que essa chama que foi acesa em nós hoje não se apague mais, e que possamos todos os dias nos lembrarmos de quem é o Senhor e entendermos que o Senhor é Deus e que os teus planos na nossa vida jamais serão frustrados. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, em nome de Jesus, visita cada um que está online comigo agora e os renova na tua presença. Renova completamente, reacende a chama que um dia foi acesa na tua presença e que ela jamais se apague na vida daqueles que estão aqui comigo, Senhor. Que eles possam ser agora, em nome de Jesus Cristo, renovados pelo Senhor. Que a tua presença invada, Senhor, o coração de cada um deles e que eles possam sentir essa chama arder novamente e o grande amor e a grande paixão que eles tinham pelo Senhor, eles possam voltar a sentir hoje e serem renovados pelo teu Espírito. Os abençoa, Pai. Abençoa sua casa, sua família, seus filhos. E que tudo que eles fizerem hoje possam ser através dessa chama ardente de amor pelo Senhor. E que tudo que eles fizerem seja para glorificar o teu nome. Eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que o Senhor os abençoe em tudo, Pai. Que essa palavra invada o coração deles também, que a tua presença seja vida na vida deles e que eles possam também serem reavivados, reanimados na tua presença e que esta palavra produza frutos para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Senhor, por este dia que está começando. Que ele seja cheio da tua graça, do teu favor. E que possamos viver o dia de hoje intensamente, te dando graças, agradecendo por quem és e continuando a nossa jornada da vida, atento ao tempo para não esfriarmos novamente e continuarmos firmes no amor que temos pelo Senhor. Amém. É no teu nome que eu oro, Jesus, e é no teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe, que Deus possa reavivá-los e que esta chama possa ser acendida novamente e que ela jamais se apague e que vocês possam desfrutar
o melhor de Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Obrigado pelo carinho de vocês estarem aqui. Amo vocês em Cristo. E vamos juntos. Vamos caminhando, nos renovando no Senhor, nos ajudando um ao outro. Isso é igreja. Igreja é isso, é comunhão. É um ajudando o outro, um fortalecendo o outro. Porque estamos caminhando na mesma direção, no mesmo objetivo e sendo renovados por Deus. Amém? E continuamos o nosso desafio. Continuamos o nosso desafio da leitura de Provérbios. Hoje vamos ler o capítulo 17 e tem sido maravilhoso. Vamos continuar lendo porque é a palavra de Deus que nos renova. É a palavra de Deus que nos faz reacender essa chama e que possamos cada vez mais ser apaixonados pelas Escrituras, porque delas que vem o conhecimento de quem é Deus. Amém, queridos? Essa live vai ficar gravada no meu Instagram, depois ela vai estar no meu canal do YouTube e vamos espalhando, vamos compartilhando. O mundo precisa de palavras de esperança e precisamos juntos aproveitar as tecnologias, porque elas estão aí para isso. Elas devem ser muito bem usadas para compartilhar o Evangelho. O ID de Jesus é para todos nós. Todos aqueles que amam a Deus devem espalhar aquilo que Deus fez por vocês. Amém? Que Deus os abençoe e, se Deus permitir, amanhã estaremos aqui novamente às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento com Deus e mais um momento de oração. Amém, queridos? Sejam reavivados pelo Espírito Santo. Que Deus os abençoe e até amanhã.